Eu tinha preparado uma mensagem para hoje, mas quando eu estava no gabinete agora, Deus me mostrou um outro texto e mudou o teor da minha mensagem. Sabe, a mensagem que o Senhor me deu hoje é uma mensagem de alerta, e eu espero profundamente que você não leve isso a mal, mas eu espero que você encare essa mensagem como um alerta de Deus para a sua vida. Sabe, porque toda profecia na Bíblia, que nós encontramos na Bíblia, ela tem por finalidade chamar a atenção do povo de Deus. O sonho de Deus sempre foi constituir um povo para Ele. E o tempo todo que nós lemos Deus na Bíblia falando com o povo, Deus está sempre nessa luta com o povo. Se você olhar o Salmo 107, por exemplo, você vai ver diversas vezes em que Deus abençoa o povo peca, aí Deus vai, pensa em destruir o povo, mas o povo se arrepende e Deus abençoa o povo. Sabe, e nós vivemos no tempo da graça, e esse tempo da graça é um tempo muito interessante. A gente poderia dizer assim que o tempo da graça é o tempo da maioridade para o povo de Deus. Enquanto a lei era um tutor, um cuidador, a lei foi cuidando do povo, para que quando o povo chegasse a essa maioridade, o povo vivesse no tempo da graça. O que é o tempo da graça? Comparando isso, você sabe que o tempo que somos crianças, nós precisamos de pessoas que cuidem de nós, os nossos pais ou outras pessoas que cuidam de nós. Mas o tempo da maioridade, quando nós nos tornamos maior da nossa idade e nós vamos trabalhar e sustentar a nossa própria vida, embora seja um tempo de liberdade, é um tempo de responsabilidade. Quando a gente é criança, a gente é doido para ficar adulto. Quando eu for grande, quando eu crescer, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo. Quando você fica adulto, você descobre que é muito difícil fazer isso ou fazer aquilo. E aí, de tanto tentar fazer isso ou aquilo, você se cansa e fala assim: poxa, quando eu era criança era muito melhor. Então o que acontece? O tempo da graça é um tempo maravilhoso. A nossa responsabilidade aumenta, porque nós não somos mais crianças, nós temos responsabilidade para escolher, e aí é que a coisa complica, porque muitas vezes nós não escolhemos o certo. Você já viu uma série de adultos fazendo um monte de bobagem, destruindo a própria vida, porque agora eles são senhores da vida deles, eles trabalham, eles têm dinheiro, eles podem fazer as coisas, mas dirigem mal a sua vida, e a sua vida vai de mal a pior. Ser crescido não significa ter responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade, mas não significa que você tenha responsabilidade. Eu nunca me esqueço de uma pessoa que um dia chegou para falar comigo e que estava com um problema com o filho dela, porque o filho dela estava sempre dependente dela por causa de dinheiro e tal. Meu filho, eu tenho um problema muito grande com meu filho, pastor, eu tenho um problema com meu filho, que ele está sempre dependente de mim por causa de dinheiro. E eu perguntei para ela, para aquela senhora, falei assim: minha senhora, qual a idade dessa criança? E ela falou: ele tem 50 anos, pastor. Ele só tem 50 anos. Ou seja, você pode ser crescido na idade, mas ainda mesmo assim não ter responsabilidade nenhuma. E aí Deus me deu um texto, que é um texto pesado. Então eu estou tentando ser o mais leve possível para falar de um texto pesado, porque é um texto que confronta a nossa natureza pecaminosa, a natureza do pecado. Porque embora o tempo da graça seja um tempo de liberdade e escolha,
nós ainda somos responsáveis pelas nossas escolhas. O tempo da graça não é um tempo liberado para se fazer o que quiser, não. É um tempo liberado para você escolher fazer a vontade de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, você vai sofrer as consequências disso. E aí eu li um texto, é no Antigo Testamento, e é interessante você falar assim, mas está falando de graça e vai ler um texto do Antigo Testamento? Sim. Porque deixa eu perguntar uma coisa, será que aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento foi totalmente revogado? Jesus falou assim, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Será que aquilo, o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, não é Deus hoje? Jesus fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero declarar aqui uma heresia. Não é uma heresia, mas eu quero chamar a sua atenção. Há pecados que o sangue de Jesus não cobre. Que negócio é esse, pastor? A Bíblia diz que o sangue de Jesus cobre todos os pecados. Há pecados que o sangue de Jesus não cobre. Mas como assim que há pecados que o sangue de Jesus não cobre? Sim. Pecados não confessados não estão no contrato. O contrato do sangue de Jesus está para todos os pecados confessados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pecados não confessados não estão nesse contrato. Então, se nós olharmos para o Antigo Testamento com esse olhar, de que há pecados que não estão nesses contratos, os não confessados não estão. Nós temos que encarar esse texto com muita seriedade, porque se nós nos encontramos nessa situação, a situação está feia para a gente. Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel 14. Ezequiel capítulo 14. Diz assim: vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Farei isto para que possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, deixai os vossos ídolos e deixai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Quando qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel se alienar de mim ou se separar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Porei o meu rosto contra tal homem e o farei um espanto, um sinal e um provérbio. Arrancá-lo-ei do meio do meu povo, então sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa
e eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei no meio do meu povo Israel. Levarão a sua culpa, o profeta será tão culpado quanto aquele que o consulta. Então a casa de Israel não se desviará mais de mim, nem se contaminará mais com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Amém? Estamos no tempo da graça. A igreja de hoje vive um tempo de liberdade e nós somos realmente livres no Senhor. Mas não somos livres para fazer qualquer coisa que der na telha. Nós somos livres para fazer aquilo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração. Infelizmente, hoje em muitos lugares, um evangelho estranho tem sido pregado. Um evangelho de que não importa o que você faz, Deus te recebe de qualquer maneira. Não importa o que você fez, mas o que você faz importa e muito. O convite do evangelho é: venha como estiver, mas quando vier e chegar, você vai mudar. Não é venha como vier ou venha como estiver e permaneça do jeito que estiver. O evangelho é transformação, é mudança. É uma mudança que começa de dentro para fora. É uma mudança que começa na maneira de pensar, nas suas concepções, naquilo que o mundo distorce dentro da nossa cabeça, conceitos errados, conceitos sobre família, conceitos sobre sexo, conceitos sobre dinheiro, conceitos sobre relacionamento, conceitos sobre a própria obra de Deus. Esses conceitos precisam ser quebrados e renovados, transformados em novos conceitos. É isso que o evangelho é. E como eu disse, alguns pecados não são cobertos, os pecados não confessados não estão nesse contrato. E aí eu li esse texto me chamou muita atenção. Os anciãos do povo procuraram o profeta. Sabe, o profeta era um camarada assim. O profeta não era chamado para banquete, o profeta não era chamado para festa. O profeta só era chamado quando alguém queria saber o que o Senhor tinha para falar. Essa era a vida do profeta. Sabe, o profeta era assim uma pessoa não grata, assim, tipo de festa ou qualquer coisa. Porque qualquer excesso numa festa, o profeta ia falar: opa, como é que é? Que história é essa? O profeta era a boca de Deus. E muitas pessoas, a última coisa que elas querem numa festa é Deus. Porque se Deus estiver na festa, eu não vou poder fazer na minha festa aquilo que eu quero fazer na festa. Então o profeta era só convidado, só solicitado quando alguém precisava ouvir uma palavra de Deus. E aí os anciãos foram lá e consultar o profeta, e chegaram na presença do profeta, e aí o profeta perguntou ao Senhor, e o Senhor disse para o profeta: olha só, você vai dizer para eles o seguinte, olha o que você vai dizer para eles: esses homens levantaram ídolos. A Bíblia não fala que eles levantaram estátuas, que eles construíram alguma coisa, não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que eles levantaram ídolos nos seus corações. Eu não sei se esses ídolos, irmãos, eram realmente representados por figuras, mas a acusação de Deus contra eles era que eles tinham levantado ídolos nos seus corações. Essa palavra, ela é perfeita para essa geração de hoje,
que têm levantado ídolos nos seus corações. Nós não temos imagens aqui, nós não temos imagens de santos, nós não temos imagens nas nossas casas. Nós até condenamos quem tem imagens em casa, mas nós levantamos os ídolos nos nossos corações. E os nossos ídolos são o nosso corpo, os nossos ídolos são o nosso dinheiro, os nossos ídolos são o nosso descanso, os nossos ídolos são os nossos afazeres, o nosso bem-estar, o nosso conforto. Essas coisas se tornaram os nossos ídolos no dia de hoje. Por que você não pode ser missionário na África? Ah, pastor, ser missionário na África não é o meu chamado. Mas não é o seu chamado? Ou porque você tem medo de pegar malária, de ser morto por alguma outra coisa, ou até um leão te comer lá no meio da selva? Por que exatamente? Porque lá vai ser muito difícil. Eu vejo lá o Kim carregando pedra. Irmãos, não é o nosso chamado, ou nós idolatramos o nosso conforto? Por que nós não nos envolvemos na obra da igreja e não ajudamos mais? Ah, pastor, porque eu tenho muita coisa para fazer. Olha, eu estou tão ocupado, eu tenho tantos afazeres. Você tem tantos afazeres? Ou você idolatra o tempo que você tem livre? Sabe, irmãos, o Facebook é uma testemunha terrível contra todo mundo. Eu fiquei impressionado como Deus tem abençoado o povo. Olha, Deus tem abençoado o povo de uma forma maravilhosa, porque o que eu vejo de gente na praia, passeando, que bênção, está abençoado, porque se está na praia passeando, tem dinheiro para passear, porque passear gasta, você gasta mais do que se ficar em casa. Isso não é errado não, você tem que passear mesmo, você tem que passear, aproveite o tempo com a sua família, mas não dê uma desculpa para Deus dizendo assim: ah, eu não faço porque eu não tenho tempo. É mentira, você está idolatrando o seu descanso, você está idolatrando o seu conforto, você está idolatrando o seu bem-estar, você está idolatrando, porque quando é para passeio você tem tempo, quando é para diversão você tem tempo, quando é para fazer qualquer outra coisa você tem tempo, mas quando é a obra de Deus você nunca tem tempo. Mas o que acontece? Quando você tem uma necessidade, você vem ao profeta, e aí você quer consultar o Senhor. Todos os irmãos da intercessão sabem muito bem o que é isso. Não é uma perturbação? É uma perturbação. Ah, irmão, ora por mim, porque eu estou com um problema. Aí fica, ó, aluga. E sabe, e muitas vezes a palavra que Deus dá para a gente é falando assim: olha só, essa pessoa aí que já levantou os ídolos no coração dela, quem são elas para vir me interrogar? Isso quem está falando é o Senhor. Quem são elas para vir me perguntar alguma coisa? Porque na verdade eles levantaram ídolos no coração, eles não querem abrir mão desses ídolos, mas eles querem saber o que o Senhor vai falar. O que o Senhor vai falar? O que o Senhor tem para mim? O que eu faço? Irmãos, nós, os servos de Deus, os profetas, não somos cartomante. Nós não somos cartomantes, nós servimos a um Deus que é vivo e que sonda os corações. Por mais que eu queira que você se dê bem na vida, por mais que eu queira que você prospere e seja abençoado, por mais que eu queira que tudo na sua família dê certo, eu não sou capaz de criar isso. Só quem é capaz de fazer isso é Deus. Então, acima de tudo, com quem você precisa estar bem? Com Deus. É com Ele que você tem que estar bem. Sabe, todo aquele que entrega uma palavra de Deus, entrega se Deus der a palavra.
Mas nós vemos uma geração hoje que pensa que porque está num tempo de graça, não precisa ter responsabilidade. O tempo de graça é um tempo de responsabilidade, de extrema responsabilidade. Olha, você não é mais inocente, olha, você não é mais criança, olha, ninguém está te enganando, não. Você tem uma responsabilidade, você conhece a palavra e sabe que Deus, nosso Deus, é um Deus que é um fogo consumidor. Difícil essa palavra hoje. Não era essa que eu tinha pensado em falar hoje, mas Deus tocou no coração falando, olha, meu povo precisa entender isso. Quantas vezes temos amado mais as nossas coisas do que as coisas de Deus? Quantas vezes estamos tão acomodados, isso, irmãos, isso é idolatria, Não pense você que não. Simone citava um trecho de um livro, que a escritora do livro dizia assim, que um dia ela fez uma pesquisa, uma dinâmica com a equipe dela, dizendo o seguinte: gente, se hoje você tivesse dinheiro, não tivesse nenhum limite de dinheiro, nenhum limite, o que você faria? E aí as pessoas foram dando as suas respostas. E o que ela viu com isso é que as respostas das pessoas simplesmente diziam uma coisa, diziam coisas que elas provavelmente conseguiriam fazer se trabalhassem um pouquinho mais, se esforçassem um pouquinho mais, se guardassem um pouquinho mais, e elas conseguiriam fazer. Ou seja, elas não tinham visão nenhuma, nada de Deus, para aquele dinheiro que elas supostamente teriam. E assim somos nós também. Se hoje fosse perguntado a você, olha, se você não tivesse limitação nenhuma de dinheiro, o que você faria? Muitos de nós falam assim, eu ia pagar minhas contas, eu ia comprar um carrinho, e eu vi uma casa ali que estão vendendo ali em cima, ia comprar ela. É mesmo? Mas isso aí você pode fazer. É trabalhar mais um pouquinho, juntar mais um pouquinho, você vai fazer. Mas cadê a visão de Deus para a sua vida? Será que é somente isso que você pensa? Será que é somente pagar seu cartão de crédito, o crediário que você fez lá, que comprou a geladeira? É só isso que você pensa? É só isso que está na sua mente? Sabe, irmãos, são os nossos ídolos. Nós nos tornamos os nossos próprios ídolos. É uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante. Você já reparou que hoje os ídolos são fabricados? Os ídolos da música, por exemplo, são fabricados. Aí você vê lá, fulano de tal que vendeu milhões de cópias, blá, 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 blá. Muitas dessas cópias é mentira, não vendeu nada. Tem um cantor que uma vez, num programa de televisão, chegaram com um disco de ouro para dar para ele de prêmio, falaram assim, você ganhou o disco de ouro, e ele no microfone falou assim, se eu ganhei o disco de ouro, cadê o dinheiro? Porque o dinheiro eu não recebi, cadê o dinheiro? O que adianta ter um disco que não tem, que nem de ouro é só pintado? Cadê o dinheiro? Porque aquela venda de disco representa os discos que vendeu, que se vendeu eu tenho direito a um dinheiro, eu não recebi dinheiro, cadê o dinheiro? É mentira, eles vão lá para frente do programa falar que o cara recebeu, que não sei o que, para quê? Para que o povo veja e vá comprar o disco. Tem muita coisa assim. Mas hoje a verdade é que muita gente, as grandes empresas investem milhões para empurrar os discos goela abaixo do cliente, do consumidor, para empurrar, sabe por quê? Porque hoje é a coisa mais difícil que tem é vender disco. Porque o povo se tornou cada vez mais ídolo de si mesmo. Antigamente a pessoa ainda tinha assim, aquele cantor. Hoje em dia a pessoa fala assim, não, eu vi uma entrevista de um compositor uma vez, que era um compositor famoso, e ele falou assim, poxa, estava com uma dificuldade de terminar uma letra, e ele chegou, e estava meio assim, meio chateado, e ele entrou na entrada do prédio dele,
e aí o porteiro notou que ele estava meio chateado, falou: nossa, doutor, o que aconteceu com o senhor? Está meio chateado? Eu falei assim: não, que eu estou fazendo uma letra, mas não consigo terminar. Aí o porteiro falou assim: letra? Daí que eu termino. Aí ele falou: eu termino a letra que o senhor não consegue, deixa eu ver aí o que eu faço. Eu falei: como é que é assim? Sabe, irmão, nós vivemos isso. As pessoas não entendem arte, as pessoas acham que qualquer um pode fazer qualquer coisa. A internet tem esse poder, tem esse problema. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. E a qualidade vai lá embaixo, porque as pessoas se tornaram amantes de si mesmo. Antigamente a figura do compositor era valorizada. Hoje em dia não. O cara fala assim: não precisa de compositor não, pá. Vamos escrever nós mesmo aqui, a gente faz aqui e a gente grava. Qualquer coisa mesmo vende, qualquer coisa vai para frente. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas se tornaram amantes de si mesmas. E hoje o Senhor vem chamando para nós. Essa responsabilidade não é somente aqueles que se apresentam diante do profeta, não. É também do profeta. Se você acompanhou o texto, você viu isso. Se o profeta não falar aquilo que o Senhor mandou falar, o profeta também vai levar a culpa. Nós estamos num tempo que é maravilhoso. Um tempo onde Jesus dá a nós uma condição tremenda para viver para Deus e fazer a obra dele. Mas nós temos feito escolhas ruins na vida. É importante que você tenha uma vida, é importante que você tenha um trabalho, é importante que você faça suas coisas, é importante. Mas mais importante é que você escolha agradar o Senhor. Não se esconda atrás do seu trabalho, não se esconda atrás da sua família, não se esconda atrás de ídolos que você cria para colocar no seu coração. É o que você ama, é o que você quer. Todo crente deveria suspeitar: se você não ama a casa de Deus, se você não ama a presença de Deus, tem alguma coisa muito errada com você. Você precisa de oração, precisa de libertação, precisa de conversão, porque o amor a Deus, o amor à sua obra, o amor à sua casa é natural daquele que recebeu o sangue de Jesus na sua vida. Nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus, temos que ter uma paixão louca pelas coisas que são de Deus, por aquilo que é de Deus, e aquilo que se coloca no lugar de Deus no nosso coração precisa ser arrancado. Quantas vezes há pessoas aqui que estão solteiras, estão servindo ao Senhor, arruma um namorado, some, ou namorada. Olha, Jesus não é Santo Antônio, tá? Jesus não é Santo Antônio. Diz que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Jesus não é Santo Antônio não, meu filho. Tem gente que só procura Jesus para casar. Jesus, eu preciso casar, eu preciso arrumar um. Quando arruma, deixa Jesus. Idolatra o casamento no seu coração. E sabe o que é idolatrar um casamento no coração? É a maior besteira e a maior burrice que alguém pode fazer. Porque um casamento só dura e dá certo se for a 3. Que negócio é esse, pastor? Pastor esquisito, que esse casamento a 3? É você, sua esposa, ou você e seu marido e Jesus. Esse negócio de casamento a 2 só não vai dar certo não, meu filho. Não vai dar certo não. Então se você casa e pensa: agora já consegui, realizei meu sonho, vou embora, e tira Jesus do negócio, você está enrolado. Porque com certeza lá na frente vai dar problema. Com Jesus no barco, nós enfrentamos problemas também. Os discípulos estavam com Jesus no barco, isso não impediu de vir uma tempestade. A tempestade veio. Mas quando ela veio, Jesus estava ali e foi capaz de repreender a tempestade. Tem uma historinha que eu vou contar rapidamente, que eu já contei há muitos anos, então muita gente não ouviu.
que um certo homem recebeu Jesus na casa dele. Ele tinha uma casa bonita de 2 andares e tinha um sótão lá, que tinha um quartinho lá no sótão. E esse homem tinha um cachorrinho. Qual é o nome daquele cachorrinho pelado que feio? Chuchu, desculpa se alguém tem, mas é feinho, Bessa. Qual o nome daquele? Pinche, sei lá, esse cachorrinho. E esse homem tinha um cachorrinho desse. E aí ele deixou Jesus entrar na casa dele. Mas ele falou: Jesus, olha só, eu sei que a casa é grande, mas eu separei um lugarzinho exclusivo para você. Tem um quartinho lá no sótão, lá em cima, que está prontinho para o senhor. E botou Jesus lá. Ok. Jesus ficou lá, aquele homem está tranquilo na sua casa, sentadinho na sua poltrona, acariciando seu cachorrinho pelado, e de repente alguém bate na porta. Pá, 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 pá. O homem vai abrir. Quando abre a porta, quem é que está na porta? O diabo, de chifre, rabo e tridente. Vem e fala assim: sou o diabo. Não precisava falar, porque com essa aparência ele já sabia que era o diabo. Entrou na casa do homem e falou: o quê? E desceu a lenha no homem, bateu no homem, bateu, o cachorrinho foi dar, que esse cachorrinho pequeno, eles são metidos a coisa. Foi, o diabo, pum, deu uma bicuda no cachorro. O diabo arrebentou o homem e foi embora. Aí o homem foi se queixar com Jesus: Jesus, o senhor não viu isso não? O diabo chegou aqui, me arrebentou, chutou meu cachorro, e o senhor não fez nada. Jesus falou: olha, eu estou no quarto que você preparou para mim. Se você tivesse me dado acesso à casa, eu poderia ter feito alguma coisa. Mas você sabe como é que o ser humano é, né? Não aprende muito, né? Aquele homem pensou: isso deve ser uma casualidade. Aconteceu uma vez e não vai acontecer mais. Um belo dia ele já estava se recuperando lá das feridas lá que Satanás tinha batido nele. Batem na porta de novo. Pum, 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 pum. O homem inadvertidamente vai abrir. Quem é? Satanás. Com chifre maior ainda, com rabo e com tridente. Quando ele vê, ele tenta forçar a porta para segurar, mas não tem jeito, já mete o pé na porta, derruba a porta, arrebenta o homem, o cachorro já olha meio de lado, mas arrebentou o homem de novo. Mais uma vez, o homem vai reclamar com Jesus: Jesus, o diabo veio aqui de novo, me arrebentou, não chutou o cachorro porque o cachorro correu. E o senhor não fez nada? Jesus falou: se eu tivesse acesso ao restante da casa, eu poderia fazer alguma coisa. E aquele homem entendeu a mensagem, caiu a ficha. Na verdade, caiu o orelhão inteiro na cabeça dele. Falando nisso, deixa eu explicar de onde vem essa origem, caiu a ficha. Porque tem pessoas aqui que nunca viram uma ficha. Certo? Ficha era o que a gente usava para telefonar. Lembra disso? Né? Você botava ficha no orelhão e aí você discava. Aí depois a gente passou a usar cartão e agora ninguém usa mais orelhão porque todo mundo tem celular. Bom, caiu o orelhão na cabeça do ser humano. Aí ele falou: Jesus, me perdoa. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor não precisa mais ficar naquele quartinho não, o Senhor pode ter acesso a toda a casa. Toda a casa é do Senhor. Aí, passado um tempo, estava o homem lá na sua poltrona, batem na porta. Tu, 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 tu. O cachorro, que já é esperto, já está escaldado. Dizem que gato escaldado tem medo de água fria, mas cachorro também escaldado tem medo de água fria. O cachorro já estava escaldado, ouviu, já se escondeu debaixo do sofá. O homem fez menção de abrir a porta, mas lembrou. Falou: peraí, Jesus agora é que toma conta aqui. Jesus, chamou Jesus: abre a porta lá para mim. E Jesus foi abrir a porta. Quando Jesus chegou e abriu a porta, quem estava lá? Era o diabo, com um chifre maior ainda, de rabo. Mas quando o diabo deu de cara com Jesus, o diabo falou assim:
Ih, apartamento errado, desculpa. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, se nós não deixarmos Jesus tomar totalmente conta do nosso coração, nós vamos continuar sofrendo as investidas de Satanás. É por isso que volta e meia ele quer colocar idolatria a respeito de nós mesmos, das nossas coisas no nosso coração, porque a idolatria tira aquela adoração que é devida a Deus e coloca em coisas ou pessoas ou em situações, e o diabo quer constantemente fazer isso conosco, para que a gente perca a bênção. Então hoje, em nome de Jesus, deixa Jesus entrar na sua vida por completo, deixa Ele tomar o teu coração por completo, não deixa nada escondido, não deixa nenhum cômodozinho, falando, Jesus, aqui o Senhor não entra, não, deixa Ele entrar, mesmo que esteja desarrumado, desorganizado, bagunçado, deixa Jesus entrar, Ele vai te ajudar a organizar, Ele vai te ajudar a colocar em ordem. Agora, se você continuar escondendo as coisas deles e erguendo altares dentro do seu coração, vai ficar difícil, vai ficar cada vez mais difícil. Servir a Deus tem que ser de coração inteiro, não pode ser pela metade. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Quero fazer um convite a você. Primeiramente, eu quero convidar aqueles que, porventura, ainda não tenham deixado Jesus entrar no coração. Você ainda não recebeu Jesus, você já foi, já veio à igreja, mas você ainda não aceitou Jesus. E hoje é a tua oportunidade de dizer, Senhor, eu quero o Senhor no meu coração. Eu quero o Senhor. Então, se alguém aqui nessa noite ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que Jesus seja hoje o teu Senhor e teu Salvador. Quero te convidar, também juntamente com você, que ainda não aceitou Jesus, eu quero convidar você que talvez esteja afastado. Talvez você esteja afastado. Talvez você já tenha servido ao Senhor, mas as circunstâncias, as coisas da vida te levaram para longe, e Jesus está te chamando hoje para que você esteja na casa dele, na presença dele. Eu quero te convidar, querido, não fique nessa situação, não, de maneira nenhuma. Volte para o Senhor, volte para o Senhor. Estar na presença de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Não fique longe da presença de Deus, não. Deus tem um futuro maravilhoso para você, mas isso só vai acontecer se você estiver na presença de Deus. Então eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero chamar o Ministério de Louvor. Enquanto nós estivermos entoando esse cântico, você vai poder sair da sua cadeira e vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu não quero de maneira nenhuma que você saia daqui hoje sem essa certeza, sem esse alívio de saber que Jesus está no seu coração e que as coisas velhas já passaram na sua vida. Está começando um tempo novo, um período novo agora. Eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Sai do teu lugar em nome de Jesus. O desejado das nações.
lugar para você, aqui no altar de Deus. Se você deseja voltar para o Senhor ou receber o Senhor, esse é o momento de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, mas há espaço para você aqui ainda. O amor de Deus é tão grande, que Ele tem nos chamado, Ele tem nos fortalecido. Sai do seu lugar, vem aqui, em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses filhos e filhas que vieram diante do teu altar, que atenderam o teu chamado. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estabelecer na vida de cada um deles, ó Deus, a tua presença de forma maravilhosa. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que Satanás vem lançando sobre eles seja destruído em nome de Jesus, e que a tua glória se manifeste sobre a vida deles, em nome de Jesus. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.